Então, começamos a nossa aula sentando bem em meditação. Se quiser numa almofada, fica à vontade, buscando o seu conforto, trazendo a consciência para perceber esse conforto, ele é real, ou você precisa fazer algum ajuste para ficar bem. A gente preza pela postura bem acomodada, coluna ereta. A gente melhora essa postura levando os ombros para trás. Perceba nisso um exercício mesmo, mas fique bem. Perceba a posição das pernas, se você pode mudar alguma coisa. Se está tudo ótimo, buscando perceber a si, assim, sentado em meditação. Mergulhe dentro de você. Então, respira profundo, se encha de ar e solte bem devagarinho o ar, bem lentamente. Faça isso 3 vezes. Inspirações profundas que te expandem e as expirações bem lentas e tranquilas. Isso é quase um protocolo do início das nossas aulas, mas tem seu valor, tem sua importância, não é à toa que a gente faz isso. Então faça isso sempre, respirações profundas, para te energizar, para te purificar, para te renovar, e as respirações lentas e tranquilas, para te acalmar. Isso é real, é assim que acontece. Então, respirando com tranquilidade, leva a cabeça para trás, como se olhasse para cima, com cuidado com a cervical lá atrás, mas afetando o pescoço aqui na frente. E aí, de novo, respira profundo, se enche de ar e solta lentamente, umas 2 ou 3 vezes. Perceba o que é possível sentir aonde você alonga. E volte a cabeça ao centro. Respira livre. E flexione a cabeça à frente, como se trouxesse o queixo no tórax. De novo, respira profundo, 2 ou 3 vezes. Solta o ar bem devagarinho. Estamos hoje, então, insistindo nessa respiração calmante. Mas aproveite para sentir o que muda aonde você alonga. E aí, voltando para o seu centro. Vire a face, então, para o lado esquerdo. Perceba o alongar do lado direito e respira profundo e solta devagar. A respiração que nos acalma também nos massageia. Volta ao centro para o meio. Respira livre. E para o outro lado agora, vira a cabeça para o lado direito. Sinta alongar o lado esquerdo. Feche os olhos se for confortável. Leve a atenção para esse alongamento. E você já sabe. Respira profundo e solta devagarinho. Umas 2 ou 3 vezes. Volta ao centro para o meio. Observe um pouquinho. Aquilo que você sente é muito menos do que você gera. E quanto mais a gente desenvolve a percepção, mais profunda vai sendo a nossa consciência daquilo que a gente está fazendo em nós.
Entrelace agora os dedos das mãos em frente do corpo, exceto os indicadores. Inspirando, eleve os braços, espreguiça para o teto, como se quisesse tocar a ponta dos dedos lá no teto. Respira livre. E aí leve a cabeça um pouquinho para trás, o quanto você quiser, como se quisesse começar a olhar para as mãos ou olhar diretamente para elas. Pode ser de olhos fechados, é claro. E aí respire profundo e solte devagar, novamente. Mas nas inspirações faça como se quisesse subir ainda mais os ombros. Então, inspirações ascendentes. E nessa última inspiração, você une as mãos em prece e expirando, desce as mãos lentamente, no ritmo dessa saída lenta do ar. Repouse as mãos sobre os joelhos, observe por alguns instantes. E a gente vai preparar uma última execução desse exercício, só que no ritmo de uma única respiração. Então, entrelace novamente os dedos das mãos, tome fôlego se precisar, porque inspirando você sobe e fica com os pulmões cheios. Então, entra na postura e permaneça sem respirar, o quanto você puder, sem gerar nenhum tipo de agonia. Quando tiver que soltar o ar, as mãos em prece, solta o ar bem devagarinho nesse retorno, só que aí repousa as mãos em prece no centro do corpo, na frente do peito. Observa por alguns instantes. Vamos, então, agora aproveitar para entoar o Om 3 vezes. Inspire. Repouse as mãos sobre os joelhos, observe por alguns instantes, percebendo então como você está exatamente no formato que você começou a aula, só que sob os efeitos desse pequeno grupo de exercícios. Durou menos de 10 minutinhos. Perceba como que com pouco você transforma muito a sua realidade. Vamos continuar transformando essa realidade. Agora entrando na base do gato. Mãos livres no chão. As mãos na linha dos ombros, ou um pouco à frente, se você precisar proteger os punhos, e os joelhos na linha dos quadris. Inspirando lentamente, desça o ventre, leva a cabeça como se olhasse para cima. E expirando também lentamente, suba as costas e desça a cabeça como se olhasse lá para o quadril. E aí você continua esse movimento mais alguns ciclos. E, se possível, realmente tornando cada vez mais lenta a sua respiração e o movimento do corpo que segue esse ritmo. E ao final dessa próxima saída do ar, você conclui o exercício com a mesma qualidade de toda a prática, desfaz
e descansa na postura do coelho. Então, quadril para o alto, testa no chão, braços soltos à frente. Relaxa realmente sobre a testa e braços, permitindo que as costas afundem na parte média, entre os ombros. Relaxa. E é esse mesmo desenho corporal que a gente vai tentar gerar nas nossas costas, só que agora no cachorro olhando para baixo. Então, voltando ao gato, as mãos um pouco à frente da linha dos ombros, vira os dedos dos pés para o chão, força nos pés, tira os joelhos do chão, leva o quadril bem para cima e para trás, se necessário, dobrando os joelhos, para novamente descer as costas. No coelho, na postura anterior, era de forma passiva. Aqui é de forma ativa. Então você precisa fazer um esforcinho, mas se apoie bem nas mãos e nos pés, distribuindo o peso, tornando assim mais fácil permanecer na postura. Lembre de sentir aquilo que você sentia no coelho, aqui nas costas. Uma tentativa de estendê-las bem mesmo. Mesmo que para isso você precise dobrar um pouco os joelhos. Mantenha o quanto você puder. Aproveita o exercício, se quiser fica um pouco mais. Mas quando sentir que está bom, você volta devagarinho os joelhos ao chão e deita de bruços. Se estenda de bruços aí no chão. Relaxa um pouquinho o corpo, usufruindo dos efeitos dessa prática um pouco mais firme, mais forte, que é o cachorro olhando para baixo. Então, uma ação contundente, forte no corpo, ela traz efeitos relaxantes também. Interessante a gente perceber isso. E vamos empurrando o chão com os antebraços para subir o tórax e acomodar os cotovelos a 90 graus na linha dos ombros, postura da esfinge. Só que a gente vai fazer um treinamento do ar aqui. Então, mantendo o braço direito como está, você dobra o joelho esquerdo, leva a mão esquerda para trás e pega o seu pé esquerdo com a mão esquerda. Tente não cair muito para o lado direito e ativar a perna para que ela puxe o seu braço para trás. Com as costas assim elevadas, fica intensa a postura do arco, essa parte da postura, né? Essa meia postura do arco. Aí você volta devagarinho, descansa o corpo, relaxando novamente. Se quiser, deite a cabeça para o outro lado, que você deitou no primeiro momento. E aí vamos subindo o tronco para a esfinge novamente, para fazer o arco para o lado direito. E num primeiro momento é bem desafiador, porque é algo que o nosso corpo não está muito acostumado. E isso é bom para desafiar o cérebro, para desenvolvê-lo, fazer algumas coisas diferentes.
Aí você volta, deita novamente, relaxa por alguns segundinhos. E aí você vai escolher se vai fazer o arco completo ou vai ficar nas finges. Se for fazer o arco completo, acomoda o queixo no chão, dobra os joelhos e cada mão pega o respectivo pé. E aí você eleva a cabeça, como se olhasse para frente, e as pernas se ativam, se elevando e tentando se estender, puxando os seus braços para trás. Aí você sobe o tronco, tórax, e se apoia no abdômen e quadril. Então as coxas tentam se elevar do solo. Perceba o efeito no alto das costas, uma contração entre ombros e escápulas, um efeito na lombar também. E esse efeito na lombar também acontece na esfinge, até de forma mais acentuada. Quando sentir que está bom, você volta devagarinho, descansa e relaxa. Mais um conjunto de práticas fortes. Que efeito isso traz no seu relaxamento? No mínimo, a gente pratica para que seja gostoso parar de praticar. Ou seja, os efeitos relaxantes não são muito interessantes. Vamos continuar relaxando, só que agora no encolhimento da postura da semente. Então, vá passando pelo gato, sentando sobre os calcanhares, testa no chão, ou a testa sobre as mãos no chão, como preferir. A testa chegar confortável até o chão, braços ao lado das pernas no chão. É um complemento aliviante para a lombar. Perceba o que acontece quando você respira profundo e solta devagarinho, como fizemos no início da aula, só que agora nesse formato encolhido. Acontece uma massagem dentro de você, uma massagem intra-abdominal, uma massagem na lombar. Vamos agora empurrando o chão com as mãos, elevando o tronco e sentando, estendendo a perna direita à frente, acomodando a esquerda, dobrada, solta para o lado. Ou, se você quiser, você conseguir fazer a meia pinça sem dobrar o joelho direito, pode acomodar o dorso do pé esquerdo sobre a coxa direita. Inspirando, eleva os braços e expirando, flexione-se à frente. E é claro, se você preferir, desce o pé, se ele estiver te incomodando sobre a coxa. Seja como você estiver, fique bem. Dá um minutinho de prática. E de novo, respira profundo, solte lentamente. Mais duas ou três vezes. Depois respire livre, ainda se mantendo na postura. Aí você volta o corpo para trás devagarinho. Estenda também a perna direita. Se solta sobre as mãos. Solta os pés para os lados. Relaxe. Sinta o corpo.
E vamos então praticar meia pinça para o outro lado. Perna esquerda estendida, direita dobrada, como você fez anteriormente. Inspire, eleve os braços e expirando. Flexione-se à frente, pegando o pé com as duas mãos, mesmo que dobrando os joelhos, sem problema algum. E de novo, utilize essa respiração profunda e lenta para se acomodar. Já usamos para massagear, para acalmar. Agora é para acomodar. Revolta o corpo atrás devagarinho. E de novo, descanse nessa base de relaxamento sentado. Você solta sobre as mãos, solte pés e pernas, relaxe. E relaxe a mente, deixe as preocupações de lado. Agora subindo o corpo novamente. De novo, dobramos o joelho esquerdo, só que para cima. Vamos fazer uma torção. Se você quiser, passa o pé esquerdo para o lado direito da perna direita. Mão de esquerda atrás das costas. E o braço direito ou abraça a perna ou faz uma alavanca com o cotovelo, como você preferir, para você torcer, girando os ombros, aí gire também o pescoço. A mão esquerda mantém as costas retinhas, não caia para trás. E o pé direito aponta para o teto. Não para alongar a panturrilha, é só para ele não ficar solto. E aí, mais uma vez, inspira profundo, solta bem devagarinho, umas duas ou três execuções. Em seguida, volte àquela posição de relaxamento, a sentir, assim, não fazendo nada, sobre os efeitos do que você fez. E faremos por outro lado agora, a mesma coisa, só que ao contrário. Dobra a direita, cruza, mão direita atrás das costas, abrace ou empurre com o cotovelo a perna direita, girando os ombros e a cabeça. Lembre de ativar o pé esquerdo, manter a coluna ereta com o apoio da mão direita. E aí respire profundo e solte lentamente umas duas ou três vezes. A nossa prática principal do dia. Volta ao centro, mãos atrás das costas, solta, relaxa, observa. E aí, subindo o corpo, unindo as pernas estendidas, vamos preparar a postura da pinça. Se quiser, puxe os glúteos para trás, se acomodando melhor no quadril. E inspirando, eleve os braços. Expirando, flexione-se à frente. Pega os pés com as mãos, se necessário, dobrando o joelho. Cuidado com a lombar. Ela se curva, se arredonda, mas não pode ter dor, não pode ter violência. É como se você quisesse levar o tórax lá nos pés.
o abdômen no joelho. Mais uma vez. Respira profundo. Solta lentamente algumas vezes. Sinta o que acontece com você. Depois respira livre e tenta ficar aí só mais um minutinho. Para isso, você tem que ficar bem. Você volta o corpo atrás lentamente. Leve as mãos atrás das costas, se solta sobre elas. Solta os pés para os lados, relaxa. E hoje eu vou te dar duas opções, desde aqui. Ou você se deita para seguir a prática respiratória e relaxar em seguida, ou você se senta. Qualquer uma das opções está ótimo. É você que vai sentir o que é melhor para você. Então, ou você senta em meditação, ou você deita para relaxar. Porque aquilo que a gente vai fazer, dá para fazer deitado também. Eu que vou seguir narrando assim sentado. Então, trazendo a consciência para si, se você se deitou, relaxando bem o corpo, se quiser, faça uso de almofadas. Vamos à respiração polarizada. Então, mão direita junto à face, polegar vai tapar a narina direita, outro dedo fecha a esquerda, tocando pelas laterais. E se tiver congestão nasal, alivia a pressão do dedo. Então, solta o ar pelas duas narinas, tape com o polegar a narina direita e inspire pela esquerda. Tape as duas narinas, segura um pouquinho o ar, tapando as duas narinas. Abra a narina direita, solte o ar por ela. Aí inspire por essa mesma. Tapa as duas narinas, segura o ar. Em seguida você abre a outra narina e solta o ar por ela. Aí você continua. Sempre inspirando pela narina que você soltou o ar, fazendo uma breve pausa com as duas narinas tapadas. Aí você abre a outra narina e solta o ar lentamente por ela. Vamos estabelecer uma contagem. Então, inspire em mais ou menos 3 ou 4 tempos e solte no dobro, em 6 ou 8. Pode ser 5 e 10 também, se você preferir. Inspiração em 5, aí expiração em 10. E tem a pausa, que pode durar 3, 4, 5 ou mais tempos, desde que não atrapalhe a saída lenta do ar que nos interessa. Continua assim por mais um minutinho. E ao final da próxima saída do ar pela narina esquerda, foi a que você começou inspirando, você abandona a prática. Volta os braços ao lado do corpo, quem está deitado. Enfim, você sentou em meditação e pôs as mãos sobre o joelho. Mas ainda com a consciência nas narinas,
olhos fechados. A gente vai continuar o exercício de polarização sem o uso dos dedos. Então, consciente da narina esquerda, inspire percebendo. E consciente da narina direita, expire, solte o ar, consciente apenas dela. Então, passeie com a consciência pelas narinas, inspirando por uma e expirando pela outra. Se for difícil isolar a narina, você passeia com os olhos, ainda que com as pálpebras fechadas, você olha, digamos, para a narina que você está inspirando ou expirando. A gente continua a polarização. A gente continua esse exercício de equilíbrio energético, só que de uma forma mais sutil. E deixando a respiração livre, mas consciente do seu corpo acomodado. Quem seguiu em meditação pode continuar assim ou se deitar para relaxar se quiser. Quem segue relaxado, solte bem braços e pernas, relaxe o tronco, relaxe bem a face, continue percebendo o ar entrando e saindo pelas narinas. E sinta que quando o ar entra, você expande, quando o ar sai, você recolhe. Quando o ar entra, uma energia é recebida. Quando o ar sai, uma energia é devolvida. Então, ao inspirar, perceba que você recebe tranquilidade. E aí coloque a intenção de, ao expirar, entregar paz, entregar aquilo que você tem de melhor. Então, repita mentalmente ao inspirar, inspiro tranquilidade, e ao expirar, entrego paz. Inspiro tranquilidade, entrego paz. Inspiro tranquilidade, entrego paz. E mais do que a repetição das sentenças, faça com que elas aconteçam. Receba a tranquilidade e entregue a paz ao seu ambiente, ao seu universo. E mesmo agora, deixando a repetição das frases, continue com a ação. Sinta-se inspirando tranquilidade. Sinta-se entregando paz. Pulsando essa paz cada vez mais longe, em todos os seres.
E aí, eu te sugiro hoje que você traga ao seu coração um ser que já não faz mais parte desse plano. Inspire a sua tranquilidade e entregue a sua paz até esse ser, para que esse ser também sinta isso que você está sentindo. Assim eu te deixo nesse processo que você faz com que dure o quanto achar necessário, conveniente e agradável. E o mais importante, quando for para a sua jornada, continue levando a sua paz e sentindo a tranquilidade que o universo te proporciona. Te agradeço pela prática e te desejo uma boa continuação de dia, de semana, uma semana de paz e tranquilidade. Namastê.